Quem já está conosco aqui também é o professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais conosco, ao vivo, a quem a gente tem a honra de dar bom dia e um feliz 2026. Professor, seja bem-vindo. Bom dia a todos, Leonardo, bom dia, Walter, bom dia a todos que nos escutam. Vamos lá que a gente tem muita coisa para analisar. Vamos primeiro falar sobre essa parte jurídica. Vou passar para o Mairovich, daqui a pouquinho eu volto contigo para saber seu entendimento maior. Estou curiosa para te ouvir sobre toda essa ação de Donald Trump. Vamos lá, professor Mairovich. Nicolás Maduro e a esposa, neste momento, num tribunal federal em Nova York. O que isso significa? O que pode sair daí? Bom dia, professor Trevisan, é sempre um prazer estar na sua companhia. Fabiola, nós precisamos aqui esclarecer uma coisa, porque as pessoas não estão entendendo. O Trump não é um idiota. Não é um idiota. Por que o Maduro foi preso? Porque existia uma ordem de prisão. Um mandado de prisão assinado por um juiz federal com essas acusações que você acabou de dizer. Então ele não foi preso, privado da sua liberdade, prisão nesse sentido, privação de liberdade individual, por um ato do Trump, mas sim por um ato da justiça norte-americana. Isso precisa ficar muito claro. Por essa razão, ele está sendo apresentado à justiça na pessoa de um juiz federal que pode ter sido o mesmo que decretou, que impôs a sua prisão. Vai, evidentemente, acontecer esse debate sobre competência. Competência, ou seja, para que as pessoas entendam, os Estados Unidos teriam jurisdição, eles podem dizer o direito nesse caso, e a defesa vai colocar o quê? Vai colocar que ele era um chefe de Estado e de governo e praticou atos que ligados ao próprio território, à própria soberania, e que a justiça norte-americana não teria essa competência. Duas coisas. A primeira coisa, os atos... Professor, só segura que a gente está voltando para a TV agora. O professor Walter Mairovich está explicando sobre essa situação neste momento de Nicolás Maduro diante do Tribunal Federal de Nova York, falando sobre a esperteza de Donald Trump ao seguir esses ritos, né? Se isso pode trazer aí algum respaldo jurídico para Donald Trump pela ação que ele cometeu. E você falava que tinha dois pontos importantes para que a gente analisasse. Vamos lá, professor Mairovich, só para a gente concluir e passar o Trevisan. Bom, então voltando só para frisar para quem não ouviu, existia uma ordem, um mandado de prisão expedido por juiz federal. Por isso é que ele foi preso, embora em território venezuelano. E por quê? Por causa de um entendimento que ele... no campo do terrorismo, e aí vem essa lei especial após 11 de setembro, que autoriza o próprio presidente a interviu no outro estado e tinha uma ordem de prisão. Mas a discussão maior agora vai ser sobre competência. É evidente que os Estados Unidos vão fixar essa competência. Por quê? Porque se colocou terrorismo, narcoterrorismo, os Estados Unidos como destino de tráfico de drogas, que seria, e essa é uma acusação, que seria comandado pelo Maduro. Então, vai ter toda essa situação. A frisar, a ressaltar, atenção, isso não exclui a competência do Tribunal Penal Internacional sobre a tirania do Maduro, com violação a direitos humanos. Isso, evidentemente, não vai tirar a competência do Tribunal Penal Internacional, como também não vai tirar a competência da Corte Internacional de Justiça. Vamos lá, conosco o professor de Relações Internacionais da SPM,
que sempre nos agrega demais aqui, nos ajudou muito em 2025 e, pelo jeito, 2026 vai ser fundamental só para a participação aqui, professor Trevisan. Queria uma classificação, né, na sua análise aí. O que significa essa ação de Donald Trump? Como é que o senhor classificou essa ação de Donald Trump na Venezuela? Bom, primeiro de tudo, né, bom dia, professor Mairovitch, boa noite, você eu já cumprimentei. Nós temos uma situação bem concreta, né, que o professor pode até justificar melhor. Temos uma violação do direito internacional. Isso é indiscutível, né? O juiz, o ex-ministro do Tribunal, Celso de Mello, num artigo memorável publicado ontem, deixou isso muito bem definido, né? A Carta da ONU e mesmo certos documentos internacionais que datam do século XIX, né, garantem uma proteção a esse tipo de ação dos Estados Unidos. Proteção é uma coisa, fatos consumados são outra, né? Os Estados Unidos têm um poder de fato, né? Tem uma marinha, uma aeronáutica maior do que a dos outros, pode fazer uma coisa como essa, como aconteceu e todos nós vimos, né? Talvez a gente tenha que olhar primeiro para isso, que é o desrespeito das regras internacionais, né? Interferência em outro país, né? Nos assuntos internos de outro país, invasão, né? E tudo mais, né? Você pode olhar para esse quadro e dizer paciência, né? Não é paciência, né? Isso são regras do mundo civilizado. Nós não podemos conviver com esse tipo de situação. Um juiz federal norte-americano tem todo o direito de decretar as prisões em território americano. Fora, eu gostaria também de ouvir a opinião do professor Mairovitch. Fora do... Como é que isso vale para o mundo inteiro? Então, porque, veja, nesse quadro, se nós formos ver como condenar a Rússia de Putin que invade a Ucrânia, qual é a primeira condenação? Respeito aos direitos internacionais. Direitos internacionais, ela tem que valer para a Venezuela também. Nada disso significa que você está diminuindo o peso de um Estado ditatorial como aquele. Maduro era um ditador, só que os ditadores eles não são passíveis de desrespeito. Para combater uma ditadura, você não pode combatê-la com outra, né? Fora isso, né, o detalhe da droga, da acusação de droga, ele é irreal. Não há nenhum instituto internacional, nem mesmo a Drug Enforcement Agency, ela culpa a Venezuela por produção de droga, por produção de cocaína. Ela não tem essa possibilidade. O artigo do Brian Winter na American Quarterly mostra isso com detalhes, publicado esta semana, né? Ele mostra como que a produção de cocaína multiplicou por 3 nos últimos 10 anos. Eu vou repetir para que as pessoas tenham isso na cabeça, né? Triplicou em 10 anos. O consumo nos Estados Unidos é que permitiu isso. 95% dessa droga é produzida no Peru e na Colômbia. A Venezuela, como outros países, até mesmo o Brasil, é ponto de passagem dessa droga, não é produção. Então, teríamos que ter isso com maior cautela. A acusação é absolutamente discutível. Então, tomado tudo isso em conta, o que é que temos que pensar? Nós temos que pensar concretamente, e isso eu acho que é o ponto central. Nós temos que pensar concretamente no fato de que o secretário de Estado americano, e depois endossado pelo presidente Trump ontem, diz que nós vamos ter paz pela força. Este jogo é complexo. Esse jogo abre qualquer possibilidade. Não há dúvida nenhuma que eu brinquei no dia, se tem 2 pessoas que estão sem dormir depois da prisão do Maduro, é o presidente da Colômbia e o presidente da Groenlândia, o governador da Groenlândia. Esses 2 não estão dormindo, porque é evidente que sobre eles pesa o próximo passo. Quando você rompe a lei, quando você rompe as regras do direito,
você sempre pode esperar que isso se transforme numa desculpa para uma nova ruptura. É isso que eu tenho medo, e não sou só eu. Doutor, existe alguma possibilidade, eu vou aqui fazer uma provocação, né, de isso ser bom para a Venezuela? Porque algumas pessoas falam, né, e aqui tem esse entendimento, como disse até o professor Mairovich, isso é conversa de boteco. E as pessoas falam, o venezuelano está livre. O venezuelano, neste momento, pode-se dizer livre, porque o ditador foi preso. Como é que o senhor vê essa questão do venezuelano? Ele está livre agora, professor? Olha, eu não endossaria uma única palavra, uma única letra desse livre, né? A situação na Venezuela não muda em nada. O Sakamoto foi muito feliz ao lembrar, né, que os militares venezuelanos estão imbricados, né, na economia venezuelana de uma forma inédita, né, na América Latina inteira, talvez no mundo, fora o exemplo do Egito. Né? Não há uma única empresa na Venezuela, grande ou média, que não tenha 2 ou mais militares no seu board. Né? A PDVSA é todinha composta por militares, não tem técnicos. A produção de petróleo caiu exatamente por causa disso. Então, quando você olha para isso, há uma junção da economia com os militares. Por que disso? Butim, minha cara, butim. Né? Velho e bom butim de qualquer pirata. Né? Os militares ficam com a parte gorda desse petróleo. É evidente que é isso. Quando a gente fala de cartel de Los Soles, o cartel de Los Soles é muito mais de petróleo do que de droga. A droga é passagem. Né? É um ou outro militar que fecha o olho para a passagem da droga e pronto. Não é esse o problema. O problema é petróleo. Né? Então, quando nós olhamos para o caso venezuelano, nós temos que observar com muita clareza. Nós temos, primeiro, um grupo dos militares, que é praticamente todo ele, imbricado na economia. Nós temos um outro grupo, que é em torno do Diosdado Cabello, que são a repressão política. Diosdado Cabello é o ministro do Interior, né? Que tem conexões muito fortes com a inteligência cubana e com armas russas. Né? Terceiro ponto nessa história, que é também um ponto sensível, né? A estrutura política venezuelana está toda ela controlada, né, por esses 2 grupos. O Congresso venezuelano, desculpe, ele é um fantoche. Né? Os deputados são eleitos e aqueles que não são eleitos perdem o mandato se não rezarem na cartilha. Então, nessas condições, dizer que o venezuelano está livre, sabe, a gente precisa lembrar sempre, sempre desse fato. Mais de 60%, esse dado é fundamental para a gente entender qualquer coisa sobre Venezuela, mais de 60% do povo venezuelano não ganha o suficiente para comer. Eles recebem aquela bolsa alimentação, né, a cesta básica, praticamente diariamente do governo. Isso é uma moeda de troca política fortíssima. Se num quadro como esse, político e alimentar, nós podemos falar em liberdade, sem dúvida nenhuma, não há liberdade alguma para o pobre do povo venezuelano. Eles votaram e não foram respeitados. Aliás, sobre voto, a gente precisa dizer que, além dos militares venezuelanos que não respeitaram o resultado da eleição, o presidente Trump também não respeitou. Porque o presidente Trump disse que a vitoriosa na eleição, isso é indiscutível, tanto que os militares venezuelanos, Maduro fugiu com as atas, é evidente que a vitoriosa era Maria Corina e Edmundo Gonçalves. Trump já avisou, Maria Corina não serve. Maria Corina é alguém que não tem o respeito do povo. Desculpa, ela ganhou a eleição. Isso também não interessa. Né? Aí a gente tem que fazer uma pergunta muito delicada. Por que Maria Corina não interessa para Trump? Porque toda a campanha eleitoral de Maria Corina, de Edmundo Gonçalves, foi feita numa base só. Nós vamos fazer um leilão do petróleo venezuelano e quem pagar mais leva. É sobre isso que petróleo não gosta, é sobre isso que Trump não gosta dela.
Professor, bom dia, Sakamoto aqui, feliz ano novo, antes de mais nada. O senhor falou há um tempo atrás, na sua fala, que tem duas pessoas que estão morrendo de medo agora, estão tendo pesadelo, que é o primeiro-ministro da Groenlândia, né, que é subordinado à Dinamarca, e o Petro, no caso da Colômbia. Só que aí, puxando para o sentido inverso, assim, a impressão, com tudo que aconteceu, por mais que, é claro, eles soltem notinhas, reclamando, etc., mas que o Trump acabou dando um presentão para Xi Jinping e para Vladimir Putin, né? Sim, não há dúvida nenhuma. Não há dúvida. Sakamoto me lembrou muito bem, é um presentão. Né? O que talvez a gente fala, né, sobre isso, quando os alunos me perguntam, professor, o que aconteceu? Eu falei, o mundo mudou. Né? Sakamoto, você tocou no ponto central. Né? Há uma autorização por parte da nova estratégia de segurança nacional que o Peter Hegseth, que é o o secretário da Defesa americano, resumiu numa frase inesquecível, em outubro. Nós vamos tomar conta do nosso quintal. Cada um que tome conta do seu quintal. O presentão é esse. A partir de agora, como é que você condena no mundo a invasão da Ucrânia? Você vai condenar como? O que foi feito na Venezuela? E o cerco a Taiwan. Vamos lembrar, na semana passada, a partir de uma venda de equipamentos militares, porque não foi uma venda de armas, foi uma venda de reposição de equipamentos dos Estados Unidos. Se falou em 11 bilhões, quando se olhou melhor, eram 390 milhões só. Né? Em equipamento militar para Taiwan, repondo o fato. A China cercou Taiwan. Você reparou, Sakamoto, que os Estados Unidos não deram um pio? Ninguém falou nada. Zero. Então, há uma espécie de mudança na ordem do mundo em que os dois grandões, China e Estados Unidos, se auto-autorizam, eles se auto-autorizam a fazer aquilo que é necessário para manter sua hegemonia. Né? A China reclamou que os Estados Unidos invadiram a Venezuela. Tá bom, formal. Nós vamos ter uma reunião, então estamos tendo uma reunião da ONU, e nós vamos ver que no Conselho de Segurança a China vai falar, a Rússia vai falar, os Estados Unidos vão vetar, acabou a conversa. Né? Disso não vai passar. Né? Por que não vai passar? Né? Se a gente quiser brincar com as palavras, Sakamoto, está autorizado aos outros a fazerem aquilo. Faça o que eu faço e não só o que eu falo. É exatamente isso. Nesse quadro aqui, a autorização é faço o que eu falo e faço o que eu faço. Tanto para a China quanto para os Estados Unidos. Muito bem lembrado. É exatamente isso, Sakamoto. Ele tem um compromisso agora, pediu para sair. Vamos só para a gente finalizar e amarrar isso. Como é que o senhor vê aí, a curto prazo, o que vai acontecer com o Maduro e o que vai acontecer com a Venezuela, professor? Eu sei que não é fácil responder isso, mas eu acho que é o que está todo mundo se perguntando. Duas coisas, né? O problema com a Venezuela não é um problema de hegemonia e também não é um problema geopolítico. O problema com a Venezuela é preço, minha cara. A Venezuela vai ter que se acomodar ao preço que os americanos resolverem pagar. Talvez o presidente Javier Milei e o novo presidente José Casti do Chile engulam as suas palavras. Porque o exemplo da Venezuela pode valer para eles. O Chile tem cobre e a Argentina tem lítio. Pode valer para eles. É esse o ponto. Quando você me fala sobre o futuro da Venezuela, eu acho que está isso no comunicado, no subtexto do comunicado do Itamaraty, né, e do presidente Lula, cuidado com o dia de amanhã no teu pedaço. Se eles puderam fazer isso na Venezuela, eles vão poder fazer com cobre, vão poder fazer com lítio. Vamos pensar mais duro? Nós passamos todo um esforço enorme para proteger a Amazônia, né? Nossos militares sabem disso. Essa linha vermelha que foi rompida, ela não foi rompida na Venezuela.
ela foi rompida para todo aquilo que o Sakamoto lembrou, né? Para todo o hemisfério que ficou do lado americano. Nós estamos recuando na história, não é nem 100 anos, é mais. Não é doutrina Monroe, não é isso, não. É mais grave que isso, né? É ocupação colonial mesmo, né? O recado está dado, só não entende quem não quer. Nossa, ele terminou com uma frase ótima, porque a gente vai vir daqui a pouquinho com uma historiadora para falar sobre isso. A Lilian Schwartz estará conosco aqui em instantes, e é isso que ele está falando. Uma marca na história. Bom. Sim, eu fiz questão assim, de ter a Lilian hoje conosco. Bom. Porque eu acho que é uma coisa histórica a gente pensar na linha do tempo, né? E até ver, as pessoas falam, é a mais grave dos últimos 40 anos, é mais grave de quanto tempo, né? Como é que a gente pode marcar isso neste momento na história mundial? Professor Trevisan, um beijo, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada pela sua colaboração, é uma honra para a gente aqui do UOL poder compartilhar os seus conhecimentos que o senhor compartilha na sala de aula com os seus alunos da SPM aqui com o pessoal do UOL. Muito obrigada e até a próxima. Eu é que agradeço o convite, a excelente conversa com o professor Mairovich e com o Sakamoto. E contigo, minha querida. Um abraço a todos. Muito obrigado.